Olá, pessoal, tudo bem? Como estamos aí? Saudades? Duvido. Duvido que vocês estejam com saudades. Quem sabe? Vou falar hoje 3 contratinhos aqui. Aula grande, a gente não termina essa semana, talvez só na outra, muito provavelmente é isso mesmo, tá? Vamos até ver o calendário de vocês aqui. A gente teve feriado, né? Feriado não, tivemos aí semana jurídica, isso mesmo. Vamos no dia 8 e no dia 15 a gente vai falar sobre esses pontos aqui. Então, essas aulas aqui são para esta terça-feira, dia 8, para terça-feira, dia 15 de setembro também, tá? Os contratos que a gente vai ver hoje são os contratos de troca e de contrato estimatório e doação, tá? Doação é que é muito grande, os outros dois são muito pequenos, muito tranquilos. E não é compra e venda, não. Faltou arrumar ali. Vamos lá. Troca. Troca está um artiguinho só também e é muito simples. Então, o que é compra e venda? Compra e venda, no final das contas, é a troca de coisa por dinheiro. Né? Troca coisa por coisa. Ponto. Tá? Tanto é só isso mesmo que as questões que se aplicam à compra e venda também se aplicam à troca. A troca ou permuta. Troca ou permuta é o contrato pelo meio do qual as partes se obrigam reciprocamente a transferir a propriedade de uma coisa versus o dinheiro. Ela se obriga a entregar uma tela a Berenice, que em contrapartida obriga-se a entregar um livro raro. Tá? Classicamente, a troca também conhecida como permuta, escambo, permutação e até mesmo barganha. Em razão da sua enorme semelhança com a compra e venda, na verdade originou a compra e venda, né? Como é que começou as relações comerciais no mundo? Através de troca, não é isso? Eu tinha um produto, você tinha outro, a gente trocava. Até que a gente inventou uma unidade de parâmetro, que é o dinheiro. Então, quem estudou um pouquinho sabe disso. Então, a disciplina, gente, da troca, da permuta, vai ser justamente a disciplina da compra e venda. Então, tudo que a gente aprendeu, aplica aqui. A diferença é que é coisa por coisa, não é coisa por dinheiro. Tá? Então, sem muito problema. Classificação, contrato bilateral, oneroso, comutativo, consensual, instantâneo. Troca entre ascendentes e descendentes, também mesma coisa, anulável, a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos cônjuges. Rotina jurídica, gente, igualzinho que a gente já viu. Vamos para o contrato estimatório. O contrato estimatório, gente, o que ele vai ser? Misturando elementos da compra e venda, do comodato e do mandato. Uau! Então, por que a gente está estudando isso aqui agora se a gente não viu comodato e mandato, né? Para entender. O contrato estimatório é o contrato por meio do qual uma das partes entrega a outra uma coisa, mantendo-se proprietária. Então, eu vou entregar este pedaço do muro de Berlim. Tá vendo? Isso aqui é um pedaço do muro de Berlim. Diz que é, né? Comprei como se fosse. Duvido que seja. Mas eu vou entregar esse pedaço do muro de Berlim para a Lohane. A Lohane vai vender. Enquanto esse pedaço do muro de Berlim está com a Lohane, eu ainda sou proprietário. E qual é o contrato aqui? Qual é o esquema? A Lohane vai tentar vender esse pedaço do muro de Berlim para outra pessoa, para terceiro. Tá? A parte que entrega a coisa e exige um preço, a parte que entrega a coisa exige um preço que receberá se a coisa for vendida. Falou, Lohane, está aqui um pedaço do muro de Berlim, você vai tentar vender, eu quero R$2.000 por esse pedaço do muro de Berlim. Tá? Então, se a Lohane conseguir vender, a Lohane me entrega R$2.000. Outra parte se obriga a tentar vender a coisa por preço superior ao exigido. É óbvio para que ela tenha lucro. Então, ela vai tentar vender por R$3.000. Reservando-se o direito de, após um certo prazo, o prazo do contrato, restituir a coisa, caso não consiga vendê-la. Então, gente, qual que é o esquema aqui? Nesse contrato, a Lohane tem que entregar R$2.000 no final do prazo estipulado. Agora, para a Lohane, ela pode me entregar também a coisa. Tá? A parte que entrega o bem, Daniel, é o consignante, a parte que recebe o consignatário, Lohane. Beleza? Frise-se que, por determinação legal expressa, somente bens móveis podem ser objeto de contrato estimatório, viu, gente? Então, isso não serve para bens imóveis.
A gente chama isso aqui, gente, de venda em consignação, né? A venda em consignação é o nome que a gente vai dar isso aqui no usual, tá? Você deixa uma coisa consignante, consignatária, olha só, que a outra pessoa venda, tá? A obrigação do consignatário, da Lohane, é uma só, restituir a coisa. Todavia, tem a faculdade de comprar o bem ou de renovar o prazo da consignação, invertir ele atrás, vocês viram, né? Conclui-se, portanto, que a obrigação do consignatário ao término do contrato estimatório é facultativa, conforme a gente já estudou lá atrás. Lembrando, gente, que vai ter divergência doutrinária nesse ponto, tá? Salvo engano, não sei se é aquele código comentado, ou se é o próprio Tartucci, ou se vai ser o Schreiber, enfim, a gente pode até procurar na hora lá. Alguém vai falar que isso aqui não é bem facultativa, é alternativo, enfim. Então vamos lá, qual que é a obrigação da Lohane? Passados 30 dias, me devolver o pedaço do Muro de Berlim. Se ela não me devolver o pedaço do Muro de Berlim, a Lohane, ela pode, se ela quiser, falar, porra, esse aqui eu consigo vender fácil por R$4.000. O Daniel está me dando por 2, eu consigo vender fácil por 4. Não consegui vender nesses 30 dias, mas eu vou conseguir. Então faz o seguinte, deixa eu dar do meu bolso aqui 2.000, porque daqui a pouco eu vendo que tem um lucro em cima disso. Tá? Então, a Lohane é facultativo. Regrinha do res perit domino aqui? Não tem. Estabelecendo exceção à teoria geral dos riscos, a coisa se perde para o dono, res perit domino. Artigo 535, Código Civil preceitua que o consignatário, Lohane, não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integralidade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Então, entreguei para a Lohane e ela foi roubada, ela perdeu, ela estragou. A regra seria a coisa perece para o dono sou eu. Mas nesse caso aqui se inverte essa regra, tá? E aí, 536 e 537 vão falar de transferência de domínio e, havendo pelo consignante, temos que trataremos melhor, tá? Aqui até que na observação há divergência doutrinária. Por que tem isso aqui? Isso aqui tinha que sair. Vamos arrumar. Doação, gente. Aqui eu tenho um mundo gigante esse contrato, tá? Disciplina legal 538 e 564. Doação contrato por meio do qual uma das partes se obriga a transferir a propriedade de uma coisa a outra parte, por simples liberalidade. As partes denominam o doador e o donatário, tá? Agora, importantíssimo aqui é o seguinte, a aceitação, gente. Se por um lado o direito aplaude a liberalidade do doador, por outro entende que nem sempre é do interesse do donatário receber a doação. Essa razão é que se fala em certas hipóteses em aceitação da doação. Laís, por exemplo, nossa amiga Laís, né? Hashtag fica em casa, hashtag ele não, né? Foi para a praia, no meio da pandemia. E aí, mesmo com a hashtag ele não, ela me volta com um colar que ela foi para a praia, agora no feriadão, né? Não respeitou as ordens do Mandetta, e ela me traz um colar lindo de pontas. Né? Ele não. Ela vai me entregar, vai me doar esse colar do ele não. Eu vou aceitar uma coisa dessa, gente? Eu não vou. Né? Então, a doação, percebam o seguinte, que na doação eu preciso dessa troca. Laís quer me doar um bem, um colar escrito. Ele não. Se ela até colocasse um H na frente, eu poderia dar para minha amiga Helenona, Helena, Helenão, né? Beleza, mas ele não, ainda tem um espacinho, não quero. Então, eu preciso de alguns elementos peculiares nesse contrato de doação. Primeiro, natureza contratual, que é óbvio. Segundo, ânimos donandi, intenção de doar, mera liberalidade. Transferência dos bens, entregar o colar dele não. E o quarto requisito, a aceitação da minha parte. Não vai ter aceitação, que eu jamais utilizaria uma peça depreciativa dessa, né? Me vincularia, coisa que eu não gosto. Então, aceito. Então, não tem contrato de doação. Doação só tem que ter um querendo doar, um donandi, o outro querendo aceitar, tá bom? Elementos peculiares, então, conforme eu falei com vocês, a natureza contratual, óbvia, mas tem que ser falado, então eu vou precisar ter capacidade ativa, né?
Vai ter uma questão ali específica, doação entre cônjuges, se pode, se não pode. Doação por menor, que for autorizado a casar, naquela história do dote. Capacidade passiva, quem pode receber a doação, aí entra, é diferente. As espécies de ser gratuito, unilateral, formal, contrato, ele é um contrato formal, de regra ele é formal. A gente vai ter uma doação de pequeno valor que não precisa ser formalizado, mas doação ela é um contrato formal. Ato intervivos, vamos falar de juros, evicção, exibitória, que evidentemente não se aplica. O segundo elemento peculiar, ânimos donandi, então tem que ter essa gratuidade, né? Você tem que ter essa vontade. Hipótese em que não há doação. Transferência de bens, o terceiro elemento peculiar, ou seja, estamos falando de natureza, né? Natureza, faltou aqui, natureza patrimonial. E a gente tem também a aceitação, tá? Será que eu estou compartilhando? Estou compartilhando. Objeto de doação, doação de coisa alheia, doação de bens estruturas. Vamos falar também de promessa de doação, as diversas espécies de doação. Tem mais, né? Diversas espécies de doação. Então, doação pura, doação condicionada a termo, doação onerosa, modal com caro, doação remuneratória, ao nascituro, com cláusulas restritivas, adiantamento de legítimo entre cônjuges, com cláusula de reserva de usufruto, forma de ordenação periódica, antinupcial, com cláusula de aversão, conjuntiva e a entidade futura. Doação de ascendente para descendente. Vou falar um negócio bem interessante, gente, que lá na compra e venda, uma ação feita, uma compra e venda feita de ascendente para descendente precisa de autorização. Aqui não precisa. O que é? É isso mesmo. Para vender, eu preciso de autorização. Para dar, não preciso? Isso. Como é que pode? Por conta disso aqui, gente. Não precisa de autorização porque é considerado adiantamento de legítimo, da herança. Tá? E aí, quando o doador falece, aquele herdeiro que recebeu a doação, ele volta com bem com Monte Mor lá, né? Por isso que a gente fala, isso é a famosa colação. Mas existe uma hipótese em que é possível ser dispensada a colação. 2002, 2005, está vendo no Código Civil, trataremos disso, tá? Doações legais, onde você não pode doar. Não pode fazer doação universal, não pode fazer doação inoficiosa, é nula. Doação de bens a menores, perdão, bens de menores. Doação de bens comuns, feito pelos cônjuges. Doação do cônjuge adúltero, doação como ato de fraude contra credores de execução. Tá? Então, hipótese de doação legal. Vou falar ainda revogação de doação, caso comuns a todos os contratos, cumprimento em caro, e doação por ingratidão do donatário. É isso, gente. Nosso aulinho do dia 11. 11? Não, não é dia 11. Vai ser dia 11, vai ser dia 8 de setembro. Tá? E no dia 15 de setembro também. Até mais. A gente se encontra, pessoal. Espero que alguém tenha assistido isso.